Mais um vídeo agora para comentar o primeiro Patch Notes de 29 de junho de 2022. Saíram os buffs e nerfs de diversas cartas. Algumas cartas foram mudadas, né, o texto, mas não mudaram o que ela fazia. Só foi melhorado para a gente poder entender melhor o que ela fazia. Algumas localizações mudaram, uma localização mudou, no caso, e outras localizações foram adicionadas. Então, é isso que mudou no Patch Notes. Agora vamos ver em detalhes quais foram essas coisas que mudaram. Vamos ver juntos aqui. Eu já dei uma lida, obviamente, né? Já joguei para testar as mudanças, mas vamos comentar sobre elas. A gente vai deixar essas mudanças em geral, porque que não afetam a gameplay, no caso, né? Como o booster limite agora para 200 boosts depois que você chega ao endgame, né? Você chega lá no finalzinho das cartas. Você agora pode mutar o oponente que fica spamando os emotes. Essas mudanças a gente vamos pular, não afetam tanto assim o jogo. Afetam, claro, poder silenciar o oponente é algo que afeta bastante. E a maioria, como o próprio Patch Notes falou, né, apenas 10% dos jogadores estão nesse late game. Então, para a maioria de nós, essa mudança de Daily Booster, que é dessas primeiras a mais significativa, não vai mudar muito para a gente. As missões foram mudadas, né? Agora é mais fácil completar as missões tipo aquelas vence uma localização com apenas um card. Os objetivos das missões normais foram reduzidos para 1 e o objetivo das missões difíceis foram reduzidos para 2. Outras coisas de mudanças também é na loja, né? Opa, não sei o que aconteceu aqui. Na loja, agora mudou os. Agora mudou os ícones, né? O ouro está mais bonitinho, os boosters estão mais bonitinho. Aqui no sistema de progressão também mudou o visual. Os ícones estão um pouco menores. Agora não aparece mais aqui todas as cartas que você tem booster para upar, né? Só aquelas que você tem booster e créditos para upar. Então, aqui, essas daqui eu tenho booster para upar, eu tenho bastante do Homem-Formiga. Tenho 20, bastante. Tenho o suficiente, tenho 20 do Homem-Formiga, mas não tenho os créditos. Então não vai aparecer aqui mais vermelhinho na minha coleção, tipo, olha, você tem. Porque não tem como, né? Só não tem uma coisa, mas não tem outra. Sim, vamos ao que interessa. O Colossus recebeu um buff. Vamos comentar primeiro dos buffs, né? Porque tá na ordem aqui. O que mudou agora é que a passiva dele é uma passiva, né? É um ongoing, ou seja, ela pode ser silenciada pela Encantriz, por enquanto só. Mas pode ser buffado também por Spectrum, e só também porque o Massacre não vai upar, não vai buffar ele. E a Cidadela do Massacre também não vai upar, porque não tem como ser upado, né? Mas agora ele é um 2/3, não pode ser destruído, não pode ser movido e não pode ter o seu poder reduzido. O segundo é o Crossbones, 4/8. O que ele faz ainda é muito parecido. Eu não lembro qual era a interação dele com Baruch No Name, por exemplo, mas agora pelo menos ficou muito mais claro. Antes ele dizia, você só pode jogar isso quando você tiver mais poder do que o seu inimigo. Então, por exemplo, em Battle with No Name, você estaria perdendo se tivesse mais poder. Agora mudou para você só pode jogar se você estiver ganhando. Então ficou mais simples de entender, não necessariamente você precisa ter mais poder numa localização para estar ganhando naquela localização. Essa foi a mudança. A terceira é a Cristal. O que mudou no texto dela foi um se, né? Ao ser revelado, se esta for a localização no meio, troque sua carta, troque a sua mão, coloque a sua mão, misture a sua mão no deck e compre 3 cartas. O que acontecia antigamente na Cristal, ela ia fazer isso sempre, não importava onde você jogasse ela. Então isso ajuda, por exemplo, eu gosto da minha mão, eu não quero mandar a minha mão para o deck. Então eu vou ter que ficar segurando uma carta morta na minha mão, porque eu não quero trocar o que eu já tenho para comprar outras cartas. Eu gosto do que eu tenho aqui, eu quero jogar essas aqui nos próximos turnos.
Agora, se você quiser misturar, você tem que jogar no meio. Daí você recicla a sua mão. A próxima, nós vamos pular essa daqui, porque é um nerf e é um dos nerfs mais importantes do jogo, né? Que é o do dinossauro. Então vamos deixar os nerfs para depois. Vamos falar de outro buff, que é do Doutor Estranho. O que ele faz continua sendo a mesma coisa, mas antes ele era um custo 3, 2 de poder. Agora ele é um custo 3, 3 de poder. Então ele recebeu um buff de 1 de poder. E o próximo é o Kraven. O Kraven continua com os mesmos status, 2 de energia, 2 de poder, só que ele mudou agora o texto dele. Quando uma carta se move para a localização onde ele está, ele ganha mais 2 de poder. Antes ele ganhava mais 1 de poder. O comentário dos desenvolvedores é muito interessante. Eles falam que o Kraven era uma das cartas mais fracas no jogo, então eles resolveram dar um buff para ele. Então agora, quem sabe, ele se torne viável no deck de movimento, né? Que é com Heimdall, com o Homem Múltiplo, com o Madrock, né? E Punho de Ferro, e esse deck lá que mexe as coisas, Hulkbuster. Vamos ver se agora ele entra, porque mesmo antes ele era uma peça tão ruim, que agora pode ser que ele fique melhor, né? Mais dois que nós vamos pular, que são outros dois nerfs. Vamos para o próximo buff. Agora, o da Okoye é tanto um buff quanto um nerf. Mas vamos aproveitar para falar agora, já de uma vez. O buff foi que antes ela custava 2, agora ela custa 1. Você pode jogar, se der a sorte de comprar ela já na mão inicial, você já joga ela no primeiro turno, já buffa todas as outras cartas que você vai comprar. Só que o nerf é que antes ela buffava em 2 de poder, agora ela está upando em 1 de poder. Outra coisa interessante do comentário dos desenvolvedores é que eles estão procurando aumentar a pool de cartas custo 1 no jogo. E a Okoye pareceu uma ótima candidata para participar dessa pool de custo 1. A gente vê bastante interação com cartas de custo 1, né? Khazar, Killmonger. Eu esqueci aquele outro que também bufa carta custo 1. Eu vou olhar, peraí. É a máquina de combate. Eu olhei. E tem várias outras que interagem, que adicionam um custo 1 aleatório na sua mão e por aí vai. A próxima é a Rainha Branca, Emma Frost, que ela recebeu um buff que para mim era super essencial. Ela estava aparecendo como os próprios desenvolvedores comentam. Era 4/6, ao ser revelado, diga nenhum custo 6 na mão. Porque era isso, principalmente com o meta como estava rodando, o custo 6 que rodava ou era Odin, ou era Heimdall, raramente. Às vezes a gente vê um Spectrum, um Massacre, um Blue Marvel, mas muito raramente. Mas a maioria dos baralhos era América Chaves no custo 6. Então você só vai comprar América Chaves no turno 6. Então o que a Emma Frost fazia na maioria dos jogos era nada. Ela era um 4/6 que não fazia nada porque não tinha custo 6 na mão do oponente. Agora ela mudou. Ela compre uma cópia da carta mais alta na mão do seu oponente. Então mudou para bem melhor, na minha opinião. E aquelas cartas que eu falei, que mudaram apenas o texto, né? Morbius, o Garra Sônica, a Mordida da Viúva, que é uma carta gerada pela Viúva Negra, e o Pedreira. Eles mudaram os textos, mas eles continuam fazendo a mesma coisa que eles faziam antes. Então, vamos ver os textos como ficaram agora. Vamos começar pelo Morbius. Mais 2 de poder para cada vez que você descartar um card nesse jogo. E esse era o Morbius antes. Mais 2 de poder para cada carta que você descartar da sua mão nesse jogo. Então tirou aí a palavrinha sua mão, né? E ficou só o texto como a gente está lendo aí na tela. Outro texto que mudou foi esse. A localização à direita ganha mais 5 de poder. Antes era mais 5 de poder na localização da direita. Para mim ficou bem mais claro, né? Porque antes a localização da direita, então é na localização que estiver mais à direita. Mas agora ficou mais claro que é a localização à direita da onde a carta for jogada. Né? Ele vai ser jogado aqui, a localização à direita dele vai ganhar mais 5 de poder. Antes realmente parecia que era a localização, a última localização que foi revelada, né? A terceira localização que foi revelada. Uma ótima
mudança aí na gramática. A da Viúva Negra é esse o novo texto? Eu não sei o que mudou, não sei se não atualizou aqui, porque como eu não tenho a carta, ela não atualizou para mim. Mas está bem igual, eu não sei se eu não estou percebendo, se eu estou lendo aqui, eu sou às vezes meio analfabeto, eu não estou conseguindo ver a diferença de como ela era antes, então. E esse é o do Pedreiro, a mudança foi que antes, esse é o texto agora, né? Misture duas pedras no deck do seu oponente. O texto, antes que vocês estão vendo aí na tela, era misture duas pedras inúteis no deck do seu oponente. Então eles tiraram a palavrinha inútil, porque ela não é tão inútil assim, né? Ela é bufada com Khazar, ela é bufada em Washington DC, ela pode ser comida pelo Craven, ou pelo Craven não, pelo Carnificina, e dá mais 2 de poder pro Carnificina. Ela não é tão inútil assim, ela tem algumas funções, né? Agora vamos para os nerfs. O primeiro nerf é do dinossauro demoníaco. Antes ele era um custo 3, agora ele é uma custo 4. O texto dele continua a mesma coisa, mais 2 de poder para cada carta na sua mão. A explicação que os desenvolvedores deram é que uma carta com 6 de poder, ela tem um custo 4. É padrão de uma carta custo 4 ter 6 de poder. É assim o Coisa, né? Que é a carta básica do custo 4. A gente tem uma carta básica para cada curva. O Coisa é a carta básica do turno 4, ele tem 6 de poder. O dinossauro estava fazendo isso por 3 de poder. Então, sem investimento nenhum, sem um deck que gira em torno de você colocar a sua mão de volta, encher a sua mão de volta, no sexto turno, quando acaba o jogo, você geralmente vai ter 6 de poder no dinossauro. É isso que os desenvolvedores estão dizendo, que são as 3 cartas que sobram na sua mão. Então, sem nenhum investimento, você já ganhava 6 de poder. Então, se você quer que ela tenha mais poder do que uma carta custo 4 comum, você vai ter que investir nisso, com a Moon Girl, com o Sentinela, com aquelas cartas que a gente já conhece, né? O Cable, Agente 13, que vão fazer a sua mão duplicar. Se não, ela é uma carta custo 4 normal ou ruim, dependendo do deck que você coloca, um deck que você esvazia a mão, por exemplo. E outra coisa que também não fazia muito sentido é que o counter dele, né, que é o Ronan, o Acusador, ele era custo 4. Então agora ficou bem mais justo, na minha opinião. A Moon Girl, ela também recebeu, assim como a Okoye, também recebeu um nerf e um buff, mas o dela eu vou falar como um nerf, porque foi mais um nerf do que um buff, né? Ninguém joga a Moon Girl por causa dos status. A gente joga pelo que ela causa. Então ela agora é um custo 4. Antes ela era um custo 3, agora ela é um custo 4. E esse talvez seja um dos nerfs mais importantes, na minha opinião, e vamos falar sobre isso. Por quê? Porque o combo de Nova Carnage era muito, de Carnificina e Nova, era muito forte. Realmente ele era muito forte. Mas ele tinha como você jogar em cima. Você podia tentar prever, jogar uma armadura, jogar um Cosmo, para não tomar o combo na cara no final com 2 Novas, com a Moon Girl e tal, ou mesmo com Nova só. Ele mereceu o nerf que levou, indiscutível. Mas a Moon Girl, ela podia fazer isso o que ela fazia em muitos outros decks. Então, eu tenho um combo quebrado. Eu tenho um combo de 2 cartas custo baixo, que é muito forte. Eu faço ele uma vez na partida, ótimo, mudou a partida. Usei aquelas 2 cartas ali. Se eu tenho a Moon Girl cedo, eu posso dobrar minha mão e fazer aquele combo 2 vezes. Então, um combo que nem era o Nova e Carnificina. O Carnificina não fazia sentido, não tinha por que você jogar ele 2 vezes, mas você podia fazer ele 2 vezes. O Nova custando 1 e o Carnificina custando 2, soma 3, no turno 6 você conseguia fazer 2 vezes. Então por que esse nerf foi tão importante? Porque você não vai conseguir fazer a Moon Girl mais tão cedo, você vai poder fazer ela no turno 4, você vai ter que ficar segurando aquelas peças do combo durante mais tempo, você não pode fazer no turno 3, aí no turno 4 fazer a peça do combo e depois no turno 5 fazer de novo e depois no turno 6 fazer alguma coisa. Você vai ter que ou fazer no turno 5 ou no turno 6, você tem um turno a menos.
Então isso por si só já é ótimo. Você vai ter que saber como gastar melhor a sua mana para Moongrove. Ela ficou um pouco mais difícil, mas saber a hora certa de ser jogado. Ganhou um de poder para isso, mas o custo dela era o mais importante. E já hoje em dia alguns combos como o do dinossauro, agora ambos são custo 4, vão ficar mais difíceis um pouco. O colecionador continuou, o colecionador não recebeu buff nem nerf, mas vai afetar o colecionador com o nerf que ela levou também. O que os desenvolvedores falaram nós vamos fazer isso pensando no futuro, no que a gente nos futuros cenários de cartas de custo baixo que podem surgir. E o último nerf é o Nova, que continua sendo um custo 1 com 2 de poder. Quando é destruído agora, ele dá mais 1 de poder. Então, o Nova, como a gente falou antes ali, obviamente precisava ser nerfado. Agora ficou bastante mais balanceado, eu acredito. Não acho que ia ser muito inteligente mesmo eles nerfarem para o custo maior, como muita gente queria colocar ele com custo maior, porque eu acho que custo maior ia matar muito a carta, ela não ia ver jogo tipo nunca mais, um custo 2/2/2 que precisa morrer para ser buffado. O combo ia morrer completamente, ia tipo matar a carta. Então faz mais sentido agora ela dar só mais 1 de poder. Eu acho que foi o nerf perfeito para o Nova. Nem todos os nerfs eu achei que foi perfeito, mas no caso do Nova eu achei que foi na medida certa. Vamos ver se eu estou enganado mais para o futuro ou não. É um nerf que não matou a carta, que deixou a carta ainda para rodar. E vamos ver como é que vai ser agora a rodagem do Nova. E as outras modificações em geral, diminuíram a aparição de zona negativa, o trono do espaço e lugar nenhum. Algum texto foi mudado, mas não mudou o que fazia, só mudou o texto. E agora a gente tem a mudança de algumas localizações e novas localizações. Então vamos começar pela mudança de localizações. Lugar nenhum agora se tornou habilidades de ao ser revelado não acontecem nessa localização. E agora o que era o Nowhere, o lugar nenhum, se tornou o domínio da morte, que faz mais sentido com o nome, né? O domínio da morte é o que o Nowhere era antes, que o lugar nenhum era antes. Quando você jogar uma carta ali, destrua ela. Então o domínio da morte virou o lugar nenhum, e o lugar nenhum agora tem um novo flavor, um novo texto. Duas novas localizações, a caixa de gelo dá a uma carta na mão de cada jogador mais 1 de custo, e essa dela da Starlight, depois do turno 4, troque a posição de outras localizações. Essa daí eu ainda não consegui pegar, eu não vi como é que ela funciona, não testei as interações. Vamos ver, essa daí é a única das novas que eu ainda não consegui ter a sorte, ter o acontecimento de pegar ela para ver como ela funciona direito. Mas quanto antes eu souber, eu tiver mais detalhes, eu posso informar para vocês como ela funciona. E agora a última mudança que a gente vai comentar é a dimensão espelhada. Agora ela se tornou no turno 4, transforme-se em uma das outras localizações. Antes ela era no final do custo 3, transforme-se em uma das outras localizações. O que melhorou bastante, né? Antes ela aparecia no turno 3, já no final daquele turno ela era modificada. Então agora ela no turno seguinte que ela vai se modificar para uma aleatória. Na prática não vai mudar tanto assim, ficou mais claro o texto, vai mudar alguma coisa agora porque você vai ter tempo de jogar para poder... vai ter mais um turno para poder jogar, mas já sabendo o que vai acontecer, porque vai ser só no turno 4 que ela vai se transformar. O resto é só bugs que foram consertados, que bom que foram consertados, mas é isso aí.